Depois de um longo e tenebroso inverno, temos de volta Pepe Escobar, analista geopolítico, diretamente do coração do mundo eurasiano. Não é Pepe, tudo bem, inverno, Leonardo, é outono aqui. Não, sim, mas aqui para a gente é inverno ainda. Aqui é inverno chegando à primavera. Um longo e tenebroso inverno para os brasileiros. Aqui tudo bem, Pepe? Me dá 10 horas hoje. 10 horas. Hoje é maratona. Então, assim, começando 1 da tarde, eu vou cancelar todos os compromissos. Cancela tudo, fecha tudo. Vamos falar do que interessa. Gente, então vocês aí preparem aí, peguem um puff assim para esticar a perna, que são 10 horas. Só agradecer aqui a Sheila e ao Aderson que chegaram como assinantes. Pepe, você foi para Vladivostok. Por onde a gente começa? Vamos lá. Bom, vamos começar e terminar. Eu te falei, o resto não interessa. Sério. Fazia anos que eu queria ir ao Fórum Econômico de Vladivostok em pessoa. Eu cobri esse fórum vários anos online. E com amigos meus que estavam nos painéis, me passavam informação, etc. e tal. Mas é outra coisa você estar lá desde o momento que você chega. É extraordinário. Então, eu vou contar a história desde o começo. Eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá. Vladivostok fica 7 fusos horários a leste de Moscou. Para começar. Ou seja, você literalmente dá a volta no mundo, mas você está dentro da Rússia ainda. E você sai da Rússia europeia e chega na Rússia asiática, você chega na Ásia. A minha primeira impressão, eu botei o pé na rua, eu falei, eu estou na Ásia. Bom, vocês sabem que eu moro na Ásia desde 1994, então para mim eu estou em casa. Agora é muito interessante quando você começa a conversar com as populações locais, porque tem gente de várias províncias. Essa é a província de Primorsky Krai, onde fica Vladivostok, que é a capital não oficial do Extremo Oriente russo. Mas tem gente das Ilhas Sakhalina, da Buriátia, budistas, mongóis, coreanos, japoneses. É espetacular. É um microcosmo da Ásia-Pacífico, que é como todo mundo que mora na Ásia, desde o nordeste da Ásia até o sudeste da Ásia, que era a minha casa até há pouco tempo, você fala em Ásia-Pacífico, todo mundo entende. Não tem nada a ver com essa palhaçada que os americanos inventaram de Indo-Pacífico. Bom, sensacional. Ou seja, o primeiro restaurante onde eu tomei o meu breakfast depois de um jet lag demente era o restaurante Singapura, onde eu estava literalmente em Singapura comendo comida cantonesa chinesa de Singapura. Bom, aí começou a ficar mais sério, que foi quando eu comecei a ir ao fórum antes de começar o fórum, que foi sensacional, eu queria pegar o clima antes. É absolutamente estranho. Vocês não conseguem imaginar uma universidade federal enorme, montada num campus moderníssimo, com áreas verdes exponenciais, na frente de uma baía paradisíaca e com a ponte suspensa espetacular de Vladivostok, ligando Vladivostok a essa ilha próxima ao mainland, de fundo. Aí você começa a conversar com os locais, com os alunos, etc. E você vê o investimento federal, desde 2012, quando foi inaugurado esse campus, e quando teve uma cúpula da APEC, a Associação Econômica da Ásia-Pacífico. Isso foi o início do chamado pivô para a Ásia, na prática, que quando você começou a ver os investimentos russos hiper barra pesada para o desenvolvimento sustentável do Extremo Oriente deles. E em paralelo, o que os chineses fizeram no final dos anos 90, início do novo milênio, com a campanha oficial chinesa, que traduzido direto era Go West, vá para o oeste. Ou seja, eles estavam chamando os chineses das grandes cidades e das províncias da costa leste do centro para ir desenvolver o oeste da China, que é tudo à esquerda do Muro de Jade, ou seja, a província de Gansu, especialmente o Tibete e especialmente o Xinjiang.
Então, os russos estão fazendo agora, nesses últimos 10 anos, o que os chineses fizeram há 20 e poucos anos atrás. Desenvolver as áreas mais distantes da matriz e realmente longínquas. Você pensa em 7 horas de fuso horário, é um negócio absolutamente alucinante. O Putin, quando ele inaugurou o discurso dele plenário, onde era uma loucura, a gente teve que fazer um teste de PCR adicional para entrar com uma revista absolutamente, uma segurança absolutamente brutal. Todo mundo ficou esperando. Não atrasou muito, mas você sentia aquela eletricidade no ar. Ele abriu o discurso dele com uma pequena piada, na verdade. Ele fala, não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite para a maior parte de vocês, porque todo mundo, quando chega aqui, perde a noção de tempo, e é verdade. Porque é literalmente lá no nordeste extremo da Ásia. E o mais sensacional é o que está ainda mais à direita de Vladivostok, ou seja, o que está, por exemplo, no Mar de Okhotsk, que é a península de Kamchatka, onde eu estava desesperado para ir, mas eu não tinha tempo. Na volta, por exemplo, eu estava no aeroporto, eu parei na frente do painel do aeroporto e falei, eu vou largar tudo, vou largar minha mala, vou largar tudo, vou pegar meu backpack, vou subir nesse voo e vou para Kamchatka. E não quero saber mais o que acontece. Porque dá vontade. Não tem muitos voos, são 3 horas só para chegar. É uma península absolutamente extraordinária, virgem, praticamente, está começando a desenvolver agora, à beira de um vulcão. É um cenário absolutamente extraordinário, e com tudo a fazer ainda. E de uma beleza natural absurda. Né? E tem as Ilhas Sakhalina, ali do lado. Você come caranguejo, é o melhor caranguejo de águas frias do planeta, o caranguejo que vem de Kamchatka. Em vez de ir para Kamchatka, eu me senti como aqueles idiotas que compram uma camiseta e não conseguem ir para o lugar, sabe, Leonardo? Na verdade, eu comprei uma camiseta de Kamchatka, que foi o que eu não fui ainda. Eu vou o ano que vem, que foi muito legal. Depois eu fui no stand deles no fórum e eu conheci uns businessmen e agora eu tenho uma conexão direta com business que estão desenvolvendo. Eles falam, quando você vier, avisa antes, a gente leva para onde você quiser, etc. e tal. Bom, então tudo isso antes de começar o fórum. Quando o fórum começou, aí é uma porrada geopolítica e geoeconômica absolutamente brutal. Porque não só você tem todos os mega business russos, a começar pelos bancos, o Sberbank, a Aeroflot, as grandes empresas de petróleo e gás, as grandes empresas de construção civil, todas as empresas de high-tech, tinha um andar só de startup, IT, por exemplo, mas tem as delegações estrangeiras. Os chineses mandaram uma delegação estrangeira de altíssimo nível, só businessmen barra pesado, porque eles querem começar a investir no leste da Rússia em massa. Os indianos mandaram delegações e conferencistas de altíssimo nível também. E os centro-asiáticos, evidentemente, e, sensacional, o pessoal do sudeste da Ásia, da ASEAN, que já tem acordos de livre comércio com a Organização Econômica Euroasiática. Então, tinha uma delegação enorme filipino, do Laos, do Vietnã e, especialmente, de Mianmar. Ou seja, Mianmar é ostracizado pelo Ocidente e Mianmar tem ótimas relações tanto com a Rússia quanto com a China. E nos painéis, Leonardo e vocês todos, foi um festival porque discutia-se tudo. Discutiu-se BRICS Plus, BRICS 11, a Organização Econômica Euroasiática, Organização de Cooperação de Xangai, desdolarização, investimentos pan-asiáticos, não só no leste da Rússia, como no resto da Rússia, e investimentos na Rússia em outros países da Ásia. O que está acontecendo no sudeste da Ásia também, porque tinha 4 delegações importantes da ASEAN, pelo menos. Essa entente cada vez mais próxima entre a Índia e a Rússia. E eu estava num dos painéis, onde eu fui colocado na última semana. Foi muito legal, pelo pessoal do Glaziev, do Sergei Glaziev. Eles me convidaram para o painel onde eles estavam para discutir desdolarização e a possível moeda comum pan-euroasiática ou pan-BRICS, etc. Então, o nosso painel foi sensacional. E
tinha muita gente, tinha 10 no painel, mas houve tempo de todos os 10 interferirem, e antes eles tinham me pedido, olha, quando você for falar, faça alguma coisa não técnica. E então o que eu fiz? Eu fiz uma proposta. A minha proposta direta, que todo mundo adorou depois, foi: vamos botar toda essa capacidade intelectual que está aqui no palco, mais outros que estão em Moscou, em Pequim, em Nova Delhi, etc., na mesma mesa, representando a União Econômica Euroasiática, os BRICS, que vão ser BRICS 11 a partir de 1º de janeiro, sob a tutela russa. A agenda vai ser determinada ano que vem pelos russos. E o pessoal da Organização de Cooperação de Xangai, economistas, bota todo mundo na mesma mesa e aí vocês começam a fazer um brainstorming generalizado de quais serão os próximos passos práticos para sistemas de pagamento alternativos, mais comércio em moedas locais, mais comércio multilateral com moedas locais, como usar blockchain em todas essas transações, e, especialmente, como organizar o roadmap para se chegar a um sistema financeiro alternativo. Então, isso, vocês indo no site do fórum e entrando nesse painel, que foi no dia 10, segunda-feira. Está dividido por painéis no fórum. Vocês vão no painel que está escrito Greater Eurasia, esse é o painel onde a gente discutiu tudo isso, em detalhes. E tem tradução simultânea do inglês. A maior parte de quem interviu era russo. Teve um painel sensacional que só discutiu BRICS com a Organização Econômica Euroasiática. Você não vê um negócio desse em lugar nenhum do mundo. Até na China é raro. Ou seja, é só na Rússia que tem essas discussões de altíssimo nível e já pensando em integração de todas essas organizações multilaterais. E o último painel foi um negócio sensacional. Eu escrevi 2 colunas sobre Vladivostok. Na primeira, eu contei os principais painéis, basicamente. Na segunda, eu falei do outro tema que interferiu e intersectou com o Fórum de Vladivostok, que foi o trem do Kim, atravessando a fronteira e chegando perto de Vladivostok. O dia foi sensacional. No dia que todo mundo viu que o Kim já tinha pego o trem em Pyongyang e que o trem já tinha atravessado a fronteira, para vocês terem uma ideia, super importante, a fronteira da Rússia com a Coreia do Norte fica a 140 quilômetros de Vladivostok. É na esquina. Eles são vizinhos diretos. Então o Kim pegou o trem, atravessou a fronteira, mas ele não foi para Vladivostok. Evidentemente por questões de segurança. Embora, para chegar lá, todos nós tivemos que passar por vários níveis de segurança ultra barra pesada. Por exemplo, o nosso badge era eletrônico, só era acessado se você tinha tomado um PCR test, etc. Era um negócio super sério. Mas ele foi para outra cidade, na mesma região, Primorsky Krai. E depois ele foi visitar as instalações espaciais, foi visitar instalações militares, e ele só chegou no fórum quando o fórum tinha acabado. O Kim chegou no fórum, o fórum acabou na quarta, no fim do dia, e o trem do Kim chegou de sábado para domingo para visitar Vladivostok. Ele visitou Vladivostok. Ele chegou na estação terminal da Transiberiana, que é sensacional, é uma estação linda, Art Deco, na frente da Bahia, e para mim tinha um valor emocional peculiar, porque eu viajei a Transiberiana 2 vezes nos anos 90, mas eu nunca fui a Vladivostok, porque eu peguei o trem em Pequim para Moscou, no inverno, as 2 vezes. E dessa vez eu finalmente fui ao terminal, que é em Vladivostok. Aí você vê, o terminal agora está super modernizado, tem painéis digitais, e aí eu estava vendo o trem para Moscou, eu fui, eu acho que umas 8 da noite, o trem para Moscou saiu um pouco antes das 10. E ia chegar, evidentemente, uma semana depois. Bom, então, quando as pessoas perceberam no fórum o timing da visita do Kim, o fato de que o presidente Putin tinha a sessão plenária, tinha sido na terça-feira, onde ele falou da Coreia do Norte também, e onde no discurso ele falou da integração da Coreia do Norte, ficou tudo claro
algo que vinha se passando pelo menos desde 2014, que é o que eu expliquei numa segunda coluna. O background para essa viagem e o background de Putin amainando as bordas e seduzindo o Kim para trazer ele para a aliança russo-chinesa como um terceiro polo, e agora eles têm uma aliança formalizada militar. O Kim, basicamente, quando o Shoigu foi visitar Pyongyang, o Shoigu foi ver o que os norte-coreanos podem fornecer de equipamentos militares para a Rússia. O Kim, quando veio dessa vez para o Extremo Oriente russo, ele veio fazer as compras dele também. E é um segredo, não tão segredo assim, aqui em Moscou e em outras partes da Ásia, de que os mísseis hipersônicos norte-coreanos, basicamente a tecnologia russa. Os russos passaram essa tecnologia para eles. Extraordinário, absolutamente extraordinário. Então, mas isso não é o mais importante. O mais importante é essa integração geoeconômica da Coreia do Norte com o extremo Oriente Russo, que são os vizinhos próximos deles, e com a Eurásia. Ou seja, a gente pode chegar breve, e quando eu digo breve é um espaço de, digamos, 2, 3, 4 anos no máximo, a Transiberiana conectar com a estrada de ferro estatal da Coreia do Norte. A Coreia do Norte vai ter como exportar, eles são uma indústria, eles manufaturam tudo o que eles precisam praticamente. Como eles não podem importar nada por causa das sanções americanas, eles são autossuficientes em praticamente tudo. E eles têm bons produtos, eles exportam produtos. Por exemplo, você pode encontrar alguns desses produtos na Tailândia. Na Tailândia tem um consulado norte-coreano extremamente ativo e tem comércio entre os dois, por exemplo. Então, a Coreia do Norte comercia já com alguns países do sudeste da Ásia. Eles abrindo a oportunidade de comerciar via o Extremo Oriente Russo com a Eurásia como um todo, através da Transiberiana, mas muda o jogo completamente, ainda mais. Então, tudo isso foi organizado por Vladimir Putin desde 2014. Ele aplainou as bordas que eram muito complicadas entre Xi Jinping e Kim Jong-un. É esse fórum exatamente, Leonardo. Esse foi o seu painel, eu estava achando aqui, quer dizer, a formação do sistema financeiro alternativo. Formação do sistema, isso, e do sistema financeiro, de um sistema alternativo financeiro internacional. Se vocês... É importantíssimo vocês se darem ao trabalho de escutar esse fórum. Tem intervenções sensacionais. Duas particularmente recomendadas é de um economista, e que agora a gente vai começar a se ver regularmente, Andrei Klepach, que é o economista-chefe do VEB aqui na Rússia, e do Wang Wen, da Renmin University em Pequim, que é um dos melhores analistas chineses, fluente em inglês, super importante, que explica tudo o que acontece com a China em geopolítica e em geoeconomia para uma audiência internacional. Por isso que ele é requisitado, especialmente através da Ásia, direto, porque o inglês dele é fluente, ao contrário da maior parte dos scholars chineses. E o Wang Wen ficou super impressionado também com Vladivostok, mas aí, quando a gente estava conversando um pouco à margem, ele disse, a primeira coisa que eles precisam aqui é investimento. Um monte de investimento em infraestrutura. Ou seja, ele estava dando a entender que, a partir de agora, os chineses vão investir pesado, maciçamente, na infraestrutura de todo o Extremo Oriente Russo. Bom, então, vocês devem imaginar esse tsunami de informação compactado em 3 dias. Para absorver tudo isso é um negócio que vira o seu cérebro de ponta cabeça, literalmente. Mas é a única maneira de você ter noção da dimensão, da amplitude e da seriedade desse pivô para o leste, o oriente deles, russo, e o fato de que os vizinhos, os chineses, os norte-coreanos e os vizinhos mais distantes do sudeste da área já perceberam e vão entrar num processo de desenvolvimento conjunto de tudo isso. Então, a gente vai ver uma explosão
do Extremo Oriente russo nos próximos anos, que vai ser um negócio extraordinário. Eles já fizeram muito nesses primeiros 10 anos. Por exemplo, o pessoal de Vladivostok, conversando com eles, diziam: vocês não fazem ideia o que era isso aqui há 10 anos atrás, não tinha nada praticamente. Não tinha nem as duas pontes. Essas duas pontes suspensas lindíssimas, que cruzam o mainland de Vladivostok com duas ilhas em torno, elas têm apenas 10 anos. E aí teve um boom de construção civil. Por exemplo, agora tem hotéis 6, 7 estrelas absolutamente extraordinários. Tem como capital gastronômica, Vladivostok é um espetáculo. Eu fui em vários restaurantes excelentes de frutos do mar do Pacífico. Nossa, mas que não fica nada a dever a nada do Ocidente, absolutamente nada. O mapa dá uma ideia para vocês da distância absolutamente cósmica. Moscou está colada aqui na Europa, né? Pois Moscou colada na Europa. Extremo Oriente. E eles estão lá do lado, quase do lado do Japão, né? E essa península que vocês estão vendo desgarradinha no Nordeste é Kamchatka, que é uma espécie de paraíso inexplorado e mas que vai ser, como é que chama, desenvolvido com muito cuidado. O jeito que eles estão cuidando de Kamchatka e das Ilhas Sakhalina, especialmente, tem uma preocupação enorme com o meio ambiente. Bom, então, vocês imaginam absorver tudo isso em uma semana. É um negócio brutal. Aí, na volta, é a coisa mais punk. Na volta, eu fiz os 7 fusos horários de volta, né? Pra vocês terem uma ideia, o meu voo saiu às 10 da manhã. Eu cheguei em Moscou ao meio-dia. Depois de 8 horas e meia, quase 9 horas de voo e 7 fusos horários. Ou seja, para os próprios russos, isso é um negócio... Eles falam, nossa, ir para o Extremo Oriente é uma aventura para a maior parte deles. E muitos na Rússia europeia nunca foram ao Extremo Oriente russo. Muito poucos que não são comerciantes, por exemplo, viajaram pela Transiberiana. O tráfego pesado da Transiberiana é no Extremo Oriente e no sul da Sibéria, especialmente. O pessoal que está aqui, entre Moscou e Saint Petersburg, no máximo eles vão um pouco antes dos Urais, eles não atravessam os Urais, eles não vão para a Sibéria do Extremo Oriente. Eles vão para Sochi, né? Sochi, que é um balneário, uma coisa Pois assim. É onde eu estou indo a semana que vem, justamente. Eles vão para Sochi, no Mar Negro, que é 3 horas de voo daqui. É o Mar Negro, para eles é ir para a praia, tá 3 horas de voo, que é tranquilo, né? Facilmente abordável, mas é no Mar Negro, que é literalmente aqui do lado, né? O Extremo Oriente é literalmente um outro planeta. Então é fascinante você ver que agora a preocupação dos centros de poder em Moscou e em São Petersburgo é realmente o pivô para a Ásia. E isso aí entra toda a logística dos gasodutos. Por exemplo, o Power of Siberia 1, que já está andando, e o Power of Siberia 2, que vai ser completado breve, com uma extensão pela Mongólia. A fronteira da Rússia com a China pelo rio Amur, que é super importante. Então, essas cidades margeando o rio Amur, como a principal Blagoveshchensk, então, boom absoluto, porque viraram cidades chinesas praticamente, né? Super legal esse seu Discover Vladivostok que você botou aí. Dá para ter uma ideia para vocês como é bonito, né? Aqui é a ponte, né? A ponte que você tinha mencionado. Essa é a ponte principal que, por exemplo, a ponte principal, no fundo, está a universidade. Se vocês olharem no fundo do lado direito, depois que passa essa primeira parte da ilha, é a Universidade Federal do Extremo Oriente, FEFU. Far East Federal University, Universidade Federal do Extremo Oriente. Bom, então, olha, aí depois disso, eu tive que voltar porque eu não podia ir para lugar nenhum, embora o pessoal da Buriátia falou, vamos lá. O pessoal do Tatarstan, a capital é Kazan, vai ser a sede do Fórum das Rotas, desculpe, do Fórum dos BRICS no ano que vem, eles me deram um guia de investimento no Tatarstão. Eu agora posso ir para o Tatarstão e investir onde eu quiser. Então, muito legal. Você vê uma abertura, é uma coisa que você
pode comparar, por exemplo, com a abertura dos novos tigres da Ásia nos anos 90, por exemplo. Me lembrou muito o que estava acontecendo no Vietnã nos anos 90 e o que estava acontecendo no Camboja nos anos 2000. E agora está acontecendo no Extremo Oriente Russo também. E no Xinjiang, no começo dos anos 2000 também. Logo depois do 11 de setembro. E os chineses já perceberam, evidentemente. Então, vai ter que ser. O que eles vão ter que aplainar, na verdade, é que tipo de investimento produtivo eles querem dos chineses. Vai ser basicamente infraestrutura, né? Desenvolver as indústrias locais, especialmente de agricultura e de pesca, que são muito desenvolvidas para criar como é que chama? Clientes globais para eles, que por enquanto são clientes regionais apenas. Mas você vê que esse trem-bala já está andando. E a Transiberiana, sensacional. A Transiberiana ela vai ter um upgrade dela nos próximos anos, e a longo prazo, evidentemente, mas isso a partir de 2030, ela vai ser em high-speed rail. Então, você imagina, esse voo alucinante, você pode ir de high-speed rail, e aí, em vez de uma semana, você pode fazer Moscou-Vladivostok provavelmente 2 dias e meio, no máximo. Ou seja, tudo isso em termos da geoeconomia dessa área se desenvolvendo é brutal. E o X da questão de toda essa história é que foi a reintegração da Coreia do Norte nesse processo de desenvolvimento transasiático pan-euroasiano. Sensacional. Enquanto você falava, Pepe, eu estava vendo aqui umas fotos de Kamchatka, que lugar belíssimo, né? É uma coisa é o paraíso gelado, né? É o paraíso gelado. Eu nunca comi um caranguejo. Eu discuti isso com um amigo meu baiano, inclusive. Eu nunca comi um caranguejo tão espetacular. Ele não tem o gosto do caranguejo da Bahia, porque ele vem de águas geladas do Pacífico. Ele é mais suavezinho, ele é mais fofinho, entende? E ele tem um gosto de água gelada no fundo, mas é absolutamente extraordinário. Bom, essa foto explica mais ou menos Kamchatka para vocês. Esse é o vulcão que fica perto do aeroporto da cidade principal, que é uma cidadezinha de 10 mil no máximo, e como é que chama? Ursos. O Martianov, o meu amigo Martianov, ele me falou: Pepe, não vai para Kamchatka, você vai ser comido por um urso. Porque os ursos, eles estão à vontade, né? A terra é deles. A terra é dos ursos, é uma terra praticamente virgem. É extraordinário, é absolutamente extraordinário. E aí, depois de tudo isso, você tem que voltar para essa reunião da ONU. É muito chato, né? Não, mas aconteceu muita coisa, né, Pepe? Por exemplo, hoje a gente estava noticiando o anúncio de uma aliança militar entre Rússia e Irã. Houve também anúncios importantes nessa viagem do Kim à Rússia, Coreia do Norte, e houve também o encontro dos chanceleres da Rússia e da China, com a decisão de aprofundar cada vez mais a relação econômica entre os dois países. Claro, tudo isso é dessa semana, né? Tem tudo a ver com esse fórum, né? Tudo essa semana, e tudo são consequências diretas e que você não tem como escapar do diálogo diplomático e da integração geopolítica de todos esses atores. Bom, o Wang Yi e o Lavrov, quando eles não se encontram em público, como eles se encontraram ontem, eles falam no telefone quase todo dia, praticamente. Porque essas decisões são a nível de Putin e Xi e a nível dos ministros das Relações Exteriores, a nível de Wang Yi e Lavrov, que se conhecem muito bem há anos. Então, o diálogo entre os dois é facílimo. E é um diálogo entre amigos. Com o Irã, a mesma coisa. O Irã, sempre a gente tem que lembrar, eles têm um acordo de parceria especial, de parceria estratégica, tanto com a China quanto com a Rússia. No caso da Rússia, isso vai ter um componente militar extremamente desenvolvido. Os ministros da Defesa, mesma coisa, os ministros da Defesa agora se encontram o tempo todo. Se encontraram agora há pouco, essa semana também. E o fato de que os dois são parceiros fundamentais do o corredor
Eu nunca sei traduzir isso em português. International North-South Transportation Corridor, o corredor de transporte internacional norte-sul, que é Rússia, atravessando o Cáspio até o sul do Irã, no Mar de Oman, e depois através do Oceano Índico até a Índia. Então, os principais participantes do INTSC teve várias discussões do INTSC em Vladivostok também, evidentemente. São Rússia, Irã e Índia. Então, e agora que o Irã é membro dos BRICS, o Irã está no BRICS 11, ou seja, essa aproximação dos três vai ser ainda, dos quatro, na verdade, porque aí entra a China também. Então, Rússia, China, Irã e Índia agora, mas é tudo entrelaçado, tudo que eles fazem. Por exemplo, o que eles falaram basicamente essa semana na ONU, claro, conversado entre eles antes a nível de ministros de relações exteriores e a nível de presidente. O que o Ibrahim Raisi falou na ONU é basicamente o que o Putin vem falando já há meses, né? Os indianos que estavam em Vladivostok, todos eles falando, olha, em termos de relações comerciais, nossos dois parceiros X no momento, que a gente está botando tudo, são para a energia Rússia e em geoeconomia e comércio, o Irã. Porque o caminho para a Índia começar a exportar mais para o oeste da Ásia e para a Ásia Central, é indo por esse corredor, que depois vai atravessar o Cáspio de várias maneiras. E aí entram os adjuntos do Cáspio que vão se aproveitar também, como o Cazaquistão, por exemplo. Ou seja, todo mundo que tem território à margem do Mar Cáspio vai se aproveitar de tudo isso. Onde a gente estava, Leonardo? Desculpe. Nos encontros, né? Os encontros ONU. O pessoal quer que você fale depois sobre o ONU, tá? Mas só para a gente fechar esse capítulo, porque assim, quer dizer, isso aqui é uma notícia de 2 dias atrás, né? China e Rússia têm visão parecida sobre Estados Unidos e Ucrânia, anúncio feito pelo Ministério Russo. E você colocou como título da live, Pepe, o movimento anti-ocidentalização. O que seria esse movimento anti-ocidentalização? Não fui eu que coloquei esse título. Eu vou contar a gênese da história, que é muito interessante. Essa foi uma das minhas colunas sobre Vladivostok. Um dos intertítulos era Bem-vindo ao movimento de desocidentalização. E eu explico no texto que essa é uma expressão corrente na China. Se você vai no WeChat e no Weibo chinês, todo mundo está falando de movimento de desocidentalização. Não só concernente à China, mas do que concerne ao sul global como um todo. E num dos painéis de Vladivostok, o Wang Wen, justamente, depois a gente estava conversando, ele mencionou essa expressão. E alguns dos russos não estavam familiarizados com essa expressão, porque essa expressão não é usada na Rússia, ela é usada na China. Aí foi muito engraçado. Quando o Zero Hedge americano republicou minha coluna, eles usaram o intertítulo como um título. E estourou, tem uma audiência enorme nos Estados Unidos por causa desse título. Eles perceberam que, obviamente, de um ponto de vista americano, esse título era muito mais forte do que só se centrar em Vladivostok ou na Coreia do Norte. Então, essa noção para os chineses e a nível popular na China, a nível de redes sociais, está completamente disseminada. E o chinês médio entende perfeitamente o que é esse movimento de desocidentalização, tanto do ponto de vista chinês, quanto do ponto de vista dos parceiros da China também, e para o sul global, para os africanos, etc. E tal. Eles esperam que isso seja um movimento, que se torne um movimento global de peso. Na verdade, é a versão popular chinesa em relação a onde essas organizações multilaterais estão indo ao mesmo tempo. O BRICS 11, a grande parceria euroasiática dos russos, a Organização de Cooperação de Xangai, a União Econômica Euroasiática, elas estão todas indo para o Mercosul, talvez, em um futuro remoto, né, Leonardo? Os africanos estão todos indo para o mesmo lado.
Isso aí seria, Pepe, um movimento de globalização sem vamos dizer assim, a ordem do Atlântico Norte, Sim, enfim. seria um movimento de a gente precisa criar um novo acrônimo e um novo moto. É uma globalização 2.0, mas sem o Ocidente. Essa é a diferença. É virar a globalização americana, especialmente de ponta cabeça. A globalização americana, eles próprios estão virando de ponta cabeça no momento, porque eles estão excluindo a Europa. Essa é a história mais extraordinária do momento do ponto de vista do Ocidente. Tem muito poucos analistas de altíssimo nível que estão chegando ao fundo da história. Eu vou citar dois para vocês que vocês devem ler sempre. O Michael Hudson, nosso amigo, sempre citado, e o Alistair Crook. O Michael e o Alistair, cada um do lado, o Alistair de um ponto de vista geopolítico e o Michael de um ponto de vista geoeconômico, estão contando em detalhes como os americanos conseguiram essa vitória tática. É uma vitória tática extraordinária para o Império. Eles subjugaram a Europa inteira sem disparar um tiro. Apenas com uma guerra comercial, apenas com uma guerra por procuração, apenas usando a OTAN na guerra de procuração contra a Rússia e, ao mesmo tempo, uma guerra americana por procuração contra a Europa, porque significa separar a Europa das suas fontes de energia tradicionais russas, baratas, e que alimentaram o milagre europeu nessas últimas décadas. Essa vitória tática americana, no momento, é absolutamente extraordinária. Tem uma imagem gráfica que vocês devem ter visto na ONU essa semana. O chanceler Salsicha de Fígado, falando para o plenário da ONU, absolutamente vazio. As pessoas fizeram um contraste entre o plenário com Lula e com os shows, né? O Lula tinha... O plenário com o Lula estava lotado, o plenário com o Lula. Tanto assim que os ucranianos, quando eles usaram uma imagem em Photoshop para dizer que o plenário, quando Zelensky estava falando, estava cheio, e não tinha ninguém, tanto não ninguém quanto o Scholz, eles usaram imagens do plenário com o Lula, que estava cheio. E no meio, adivinha quem estava no meio? No 14 segundos do tempo que os ucranianos usaram, adivinha quem estava no plenário? Zelensky. Exatamente. Agora, você falou em Zelensky, eu queria trazer, isso aqui foi publicado hoje, Pepe, pelo Seymour Hersh, né? Sim, é a última do Seymour, eu estava lendo agora há pouco. E ele fala, a guerra acabou, a Rússia venceu, os soldados ucranianos não querem mais morrer, né? Por exemplo, essa Assembleia Geral da ONU e essa presença do Zelensky, dizendo, olha, lamento não ter armas nucleares, você acha que foi o epílogo dessa história, ou da história do Zelensky? Porque a gente tem, por exemplo, a Polônia também dizendo que não vai mais fornecer armas para a Ucrânia. A Polônia rachou a OTAN, né, Leonardo? Isso é super importante, porque o que o Duda falou da Polônia é um racha da OTAN público. Uhum. Ele basicamente falou, olha, eu não vou mais seguir essa palhaçada. Eu vou armar a Polônia, não a Ucrânia. Você imagina se isso tiver uma debandada em massa de vários da OTAN, o que é muito plausível, porque na Europa Ocidental, as opiniões públicas na Europa Ocidental já estão completamente contra. Inclusive, na Inglaterra, por exemplo, existe um repúdio anti-ucraniano, inclusive na Inglaterra, que é o mais falcão de todos, né? Opinião pública, não essas lideranças políticas hipermedíocres, é outra história. Então, o que aconteceu essa semana na ONU foi você vê um rearranjo bastante sutil que não chegou na mídia mainstream, evidentemente, porque eles não podem simplesmente mudar a narrativa de um dia para o outro, mas eles estão começando a plantar as bases da mudança de narrativa. Ou seja, o que todos nós já vimos comentando há meses de que eles iam jogar o Zelensky embaixo do ônibus, já começou. E agora vai se intensificar cada vez mais.
Os diagnósticos dos analistas que realmente acompanham a guerra dia a dia, não só os melhores que são os analistas militares russos no terreno, mas os melhores analistas americanos independentes. Não tem muitos, tem uns 4 ou 5, mas tem. A conclusão é, bom, para todos os efeitos, a guerra foi vencida. O problema é que esses straussianos psicóticos por trás de Biden jamais vão reconhecer isso. Eles querem o que a gente chama de forever war, guerra eterna. O Afeganistão foi uma guerra eterna que durou 20 anos, não se esqueçam. O Iraque é uma guerra eterna que ainda não acabou totalmente. A Síria é uma guerra por procuração que ainda não acabou, tem mais de 10 anos. O fato de que o Bashar al-Assad está na China agora, recebido oficialmente pelo Xi Jinping, não é o fim da guerra. É o início de uma integração maior da China com a reconstrução da Síria. E o fato de que essa viagem acontece um mês antes do Fórum das Rotas da Seda, o mês que vem em Pequim, basicamente a China está dizendo para a Assad e para a opinião pública mundial, nós vamos estar implicados na reconstrução da Síria, diretamente. Ou seja, seja o que for em termos das sanções absurdas que os americanos não vão retirar, evidentemente, e seja considerando o fato de que os americanos ocupam de facto 1/3 do território soberano sírio no norte e no nordeste e continuam roubando petróleo e grãos, ainda que isso não mude, não interessa. A Síria, o grosso da Síria e a Síria populada, que é a Síria do oeste da Síria, vai ser reconstruída, vai ter direta implicação da Rússia, da China e do Irã, ou seja, de 3 BRICS super importantes. A Síria foi readmitida à Liga Árabe, ou seja, vai ter investimentos árabes na Síria também. Ou seja, a Síria foi normalizada pelo sul global já, ainda que ela ainda esteja 1/3 ocupada pelo poder hegemônico. Tudo isso está no meio dessa conversa da ONU dessa semana e com essa viagem também com um timing espetacular de Assad à China. E a preparação, mais ou menos, de Rússia e China é para o Fórum das Rotas da Seda o mês que vem em Beijing, onde os chineses vão fazer uma espécie eles vão anunciar mais ou menos a Rota da Seda 2.0 começa agora. Não se esqueça que a Rota da Seda é um projeto aberto. A Rota da Seda me inspira o Umberto Eco, uma obra aberta. É uma obra aberta geoeconômica. Geopolítica, não. Geopolítica ela é o arcabouço geral da política externa chinesa até pelo menos a metade do século, se não mais. Geoeconomicamente, é essa união integrada do sul global com comércio e conectividade e com esses corredores de conectividade. Então, o mês que vem, ainda que não tenha um anúncio bombástico, os chineses, por exemplo, mais de 100 países já confirmaram que vão para Pequim para o fórum mês que vem. Ou seja, vai estar todo mundo do sul global vai estar lá. Então, os chineses vão anunciar, evidentemente, olha, vai ter novos projetos aqui, nós vamos redimensionar outros projetos aqui, etc. e tal. E os BRICS, vários desses projetos concernem países dos BRICS, por exemplo, o Irã. Vários projetos da Rota da Seda são no Irã. Vai ter o elemento Paquistão, que é extremamente sutil, porque o principal projeto das Rotas da Seda é o corredor econômico China-Paquistão. A gente sabe exatamente o que aconteceu no Paquistão nos últimos meses. Teve uma revolução colorida, teve lawfare, teve um golpe, tiraram o Imran Khan e botaram o Imran Khan na cadeia. Sem nenhuma evidência. E isso a gente sabe exatamente quem fez, quem está por trás. Ou seja, vocês no Brasil sabem perfeitamente como se faz isso, exatamente. Então, Imran Khan hoje é o Lula de 4 anos atrás. Então, isso os chineses vão ter uma certa conversa com essa liderança gangster atualmente em Islamabad e falar, escuta, tudo bem, nós vamos interferir nas palhaçadas que vocês estão fazendo, nas desgraças que vocês estão armando para a sua população. Mas nós temos um objetivo de segurança nacional, que é como é que chama? O acordo que a gente fez com o governo de vocês para construir o corredor econômico
que é ligar o oeste da China ao Mar da Arábia. E isso, para vocês, vai render uma infinidade de benefícios. Então, contanto que vocês não interfiram com isso, tudo bem. Vocês podem se matar entre vocês. Então, vai ter essa conversa também em Pequim. Então, o terreno está sendo preparado pelos russos, pelos chineses, pelos iranianos, para um novo impulso redobrado dessa União do Sul global. E essas discussões de desdolarização e de sistemas de pagamento, bom, aqui está na vanguarda. A vanguarda é aqui, Moscou. É o pessoal do Glaziev, é a União Econômica Euroasiática. Eles chegaram até quase o limite. O problema é que eles não podem impor isso a businesses, tanto daqui quanto do resto da Eurásia. E aos chineses, que têm medo das sanções secundárias americanas. Então, está começando a circular uma ideia muito interessante ligada à blockchain. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático que eu coloquei num dos meus posts. Vocês vão achar no Telegram, por exemplo. Os tailandeses estão comprando petróleo dos Emirados Árabes. Sabe como eles pagam? Com um baht eletrônico, um e-baht. Baht é a moeda da Tailândia. Eles pagam com um e-baht, e aí do outro lado, nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, o pessoal dos Emirados recebe o pagamento em i-dirham, que é a moeda local. Ou seja, isso é um exemplo prático de comércio em moedas locais, usando blockchain e passando completamente por fora do dólar. Ou seja, pode ser um embrião de isso se expandir para os BRICS inteiros, para os BRICS 11 e depois para os pós-BRICS também. Então, isso vai ser discutido também em Pequim o mês que vem. Ou seja, as possibilidades, Leonardo, vocês todos são infinitas e como agora existe um diálogo praticamente perpétuo entre todos os principais atores, e eles pedem, como é que chama, colaborações em diversos níveis, essa proposta de juntar todos na mesma mesa, etc. e tal. E isso vai, até o ano que vem, vai gerar uma massa crítica que vai desembocar no fato de que o ano que vem a cúpula dos BRICS vai ser em Kazan, aqui na Rússia, e a agenda do ano inteiro vai ser ditada pelos interesses russos e pelo fato de que a Rússia é vista pelo Sul Global como um líder natural do Sul Global ao lado da China. Em algumas latitudes existem preconceitos contra a maneira chinesa de fazer business, mas não existem preconceitos contra a maneira russa de fazer diplomacia. E os russos estão explorando isso ao máximo, porque eles têm o corpo diplomático mais sofisticado do planeta. É a inveja de todos os corpos diplomáticos. Diga, Leonardo. Ontem aconteceu esse encontro Lula-Zelensky, e quando começou a guerra da Ucrânia, você falou aqui, ó, isso aí vai ser a última cavalgada do Império. Né? Sem dúvida. Quando começou o governo Biden e a guerra da Ucrânia. Aí o Zelensky vai para a Assembleia Geral, algumas pessoas o tratam como grande astro, e ele queria muito, de qualquer maneira, se encontrar com o Lula. O Lula acabou se encontrando com ele, disse, olha, uma mesa de negociação é muito mais barata do que uma guerra, ou seja, o Lula que estava lá como porta-voz do Sul Global também, ele não se dobrou ao belicismo do Zelensky, e no mesmo dia teve um encontro gigantesco com o Biden também. Quero dizer o seguinte, Pepe, como é que você está vendo a situação do Zelensky hoje? Ele está com os dias contados, efetivamente, essa guerra pode acabar, não vai acabar, ou a gente está indo para o cenário de guerra infinita? Porque ó, o Lula deu esse recado, Rússia e China falaram que têm a mesma posição sobre a guerra. A Polônia desembarcou. Na República Tcheca houve uma manifestação gigantesca contra a OTAN. É a oposição, isso. Eleição na Estônia está acontecendo, vai ser uma eleição que vai eleger um grupo anti-OTAN também, é o que tudo indica. Será que a gente está indo... Porque a cara do... E eu tinha colocado antes na tela uma matéria de que o Zelensky enfrenta ceticismo cada vez mais entre todos os parlamentares republicanos nos Estados Unidos. Será que a gente está vendo... Assim, eles querem saber para onde está indo o dinheiro, especialmente. Exatamente. E começou a sair notícias de corrupção na Ucrânia, etc. e tal. Ele teve que demitir o vice-ministro da Defesa.
é uma situação aparentemente bastante delicada. Será que a gente está vendo aí os estertores desse período e desse líder militar, enfim? Mas não, geopolítica não é personalização. Processos geopolíticos são extremamente complexos. Tem atores que, em pouquíssimos casos, eu diria, por meritocracia e na maior parte dos casos por acaso ou por corrupção, chegam a uma posição como Zelensky chegou. Imagina, esse cara não tem nenhuma experiência política ou diplomática, era um ator de quinta categoria, medíocre, e que foi elevado por uma série de circunstâncias e com o backing adequado, especialmente patrocinado por um oligarca que agora foi colocado na cadeia por corrupção, o Kolomoisky, chegou a essa... E mentindo sobre as suas... em cima das suas promessas de campanha. Todo mundo esquece que a promessa de campanha eleitoral dele era de acabar com a guerra e achar uma solução pacífica. Ele mudou no momento que ele chegou ao poder. Por quê? Porque ele é uma marionete. Zelensky não conta absolutamente nada. Ele é o boneco de pano no meio desse campo minado colocado pelo poder hegemônico. Essa guerra é uma guerra dos psicóticos neocons straussianos, cujas faces todos nós sabemos, as mais óbvias, é o trio tóxico Sullivan, Nuland e Blinken, mas os caras que estão por trás, que é muito pior, que é a liderança do Partido Democrata. E aí eu remeto vocês para o discurso mais importante da ONU e provavelmente um dos discursos mais importantes do século XXI, o discurso do Lavrov no Conselho de Segurança Nacional. Eu não sei se tem tradução em português já. De qualquer maneira, eu fiz um post no VK e no Telegram, vocês podem ver, um dos nossos amigos historiadores, ele botou o transcript completo do discurso do Lavrov em inglês, e é um negócio absolutamente brutal. O Lavrov, em 20 minutos, destrói toda a narrativa ocidental, começando mesmo antes do Maidan em 2014, especialmente a partir do Maidan em 2014. Uma aula mais do que mestra do melhor diplomata do mundo, contando como o Ocidente mente o tempo todo, desvirtua a realidade, impõe a sua narrativa falsa e no meio de um sistema de corrupção gigantesco, que é a corrupção dentro da Ucrânia, a corrupção do complexo industrial militar, quem está lucrando com essa guerra, que é basicamente o complexo industrial militar americano, e o fato de que eles se dão um tiro nas próprias costas, porque eles estão se desmilitarizando, tanto nos Estados Unidos quanto na OTAN. A OTAN não é capaz de fazer uma guerra contra a Eritreia amanhã, porque eles não têm nem tropas, nem equipamento. E os Estados Unidos não estão muito atrás. Isso é uma consequência, como é o famoso collateral damage, né? Como é que chama? O dano colateral da própria estratégia deles. Então, Zelensky, no meio disso tudo, é um palhaço. O problema é que ele é a face da história. Se isso fosse uma série da Netflix, ele seria o personagem que chega, por acaso, à condição de personagem principal e que todo mundo sabe que no final vai ser descartado. Pode ser enforcado, pode tomar um tiro atrás, pode ser jogado numa vala comum, snifado por um cachorro, mas ele não tem a menor importância política, econômica ou diplomática e geoestratégica na história toda. O problema é que todo mundo sabe como essa guerra pode acabar hoje. Um deles, por exemplo, é Donald Trump. Basta um telefonema, que a gente sabe que não vai acontecer. Esse telefonema não vão permitir que essa coisa inominável que colidiu com a bandeira brasileira entrando no palco e, ao final, se esqueceu, segundo o protocolo diplomático internacional vigente há séculos, de apertar a mão do Lula, que essa excrescência, chefe de uma família criminal, como está mais do que provado, na Ucrânia e em contratos de corrupção com chineses, cazaques, you name it, que esse cara seja capaz de um negócio desse. Não, são os caras que o controlam.
Ou seja, o atual ocupante da Casa Branca também é um fantoche. Então, quando a resolução de uma guerra absolutamente brutal, a Primeira Guerra Mundial revivida no Donbass na terceira década do século XXI, os dois personagens principais são dois marionetes, é ainda mais trágico. E não é tragicômico. Aí é tragédia grega mesmo, mas uma tragédia grega a nível de telenovela mexicana brasileira. Ou seja, a guerra eterna, o Forever War, que está na cabeça desses caras que estão controlando o jogo em Washington, Virgínia e Maryland, o desespero deles é que eles não têm como retransformar não só a narrativa deles, quanto os fatos no terreno. Isso é algo, por exemplo, que o Martyanov fala praticamente todo dia no blog dele. É algo que o Scott Ritter fala todo dia. O Scott Ritter dá 10 podcasts por dia falando basicamente a mesma coisa. A guerra está perdida. O problema é que eles não sabem como sair da sua própria encruzilhada. E os russos sabem disso, os chineses sabem disso. E os chineses sabem também que nada seria melhor para esses promotores da guerra americanas do que inventar uma falsa vitória na guerra por procuração deles contra a Rússia na Ucrânia e partir para a guerra que todos eles querem mesmo, que é uma guerra contra a China, usando provavelmente uma false flag em Taiwan até 2025, como abertamente vários generais da reserva americanos estão falando, né? Então é um roteiro, Leonardo, pós-kafkiano totalmente, porque teria uma resolução extremamente simples, que todo mundo sabe qual é, mas que é ao mesmo tempo inatingível, e a gente sabe que o fato deles irem dobrando a aposta cada vez mais, ok, jogaram todas as Wunderwaffe possíveis que foram dizimadas pelos russos. Agora vão jogar F-16. Qual a próxima coisa que eles vão jogar? Aliás, ontem, bombas nucleares táticas? Ou seja, eles... foi um dia de ataques duros